O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Após 6 noites consecutivas de protestos, presidente interino do Peru renuncia. Pois é, meu caro Matias, a gente gravou um programa na sexta-feira, dia 13, o Peru tinha um presidente. Hoje a gente está gravando, o Peru já tem outro. E no mandato presidencial já é o 4º. Pois é, né? no mandato a última vez que a gente falou de uma eleição foi a do Pepeca. Foi. Pois é. Então o que aconteceu? O Manuel Merino, que você comentou que tinha, né, o apelido lá de Vierro, do grupo dos Vierros Lesbianos. Pois é, inclusive, só peço licença, Felipe, que teve um ouvinte nosso que mandou uma explicação, já que teve um ouvinte e uma ouvinte. Já que, digo no caso, no site da Central 3, né? Que a esposa dele é peruana, então ela ajudou a contextualizar um pouco a situação. Vou até ler a mensagem dele, né, que é o George Laszlo, imagino que ele seja de origem húngara, né. Ele falou que a gente acompanha a gente de longa data, desde quando a piada era que a gente tinha 4 ou 5 ouvintes, e ele nunca tinha comentado, mas decidiu romper o silêncio ao quase cair da cadeira depois de ouvir a surreal expressão dos Vierros lesbianos, né. Então ele perguntou para a companheira dele, que é peruana, como eu disse, e ela explicou, né, que trata-se de um meme conhecido em toda a América hispânica, né, e que, resumidamente, a expressão completa é cállese viejo lesbiano e é originária do México e é usada quando alguém, independente do gênero ou idade, manifesta uma opinião reacionária, né. Então o Merino e o grupo político dele não são os únicos detentores, né, da tão prestigiada denominação. Então ele pediu para mandar também um salve para Paola, que é uma ouvinte involuntária do Xadrez Verbal há uns bons anos. E só também uma outra contextualização, né, que a juventude peruana, né, que foi a grande responsável justamente pela renúncia do Merino, né, nesses seguidos dias de protesto, está sendo chamada no país da Generación do bicentenário, né? Já que a gente está aí às vésperas dos 200 anos da independência peruana, assim como o Brasil também vai celebrar daqui a 2 anos. Então, catalogam, né, essa geração aqueles que nasceram após o período Fujimori, né? Então, no começo do século. E aqui mandar um abraço para Vitória Castro, né, que mandou a mesma explicação. É uma espécie de ok boomer do mundo hispanohablante do continente americano. Então, né, quando a gente terminou de gravar o último programa, no dia 13, né, sem o Átila, o presidente do Peru era o Manuel Merino. E no domingo, dia 15, ele renunciou, porque foram vários dias consecutivos de manifestações contra ele, como a gente já havia repercutido, só que no sábado nós tivemos protestos ainda maiores e 2 manifestantes morreram no sábado. E então, pela pressão popular, né, pelo trauma dessas 2 mortes, ele então acabou renunciando. Um dos mortos se chamava Inti Sotelo Camargo, de 24 anos, era estudante de hotelaria, e o outro morto também era um estudante universitário, chamado Brian Pintado Sanchez, de 22 anos. O Martim Vizcarra, inclusive,
postou dizendo que lamentava as mortes desse governo ilegítimo, oferecendo suas condolências aos familiares desses heróis civis que saíram em defesa da democracia. E aí, na segunda-feira, dia 16, o Congresso elegeu o Francisco Sagasti como seu presidente, né? Como o presidente do Congresso, e aí, consequentemente, ele se tornou o presidente do país, porque, né, toda a linha sucessória está vaga. Estava vacante, né, por conta desse, como a gente também explicou no programa passado, por conta da incapacidade moral, né, que no Peru não existe impeachment, e esse dispositivo foi criado, segundo eu estava lendo sobre, para demência, né? Era um dispositivo para afastar os presidentes que não tivessem aptos mentalmente, no caso. E o novo presidente peruano, né, como você também já havia antecipado, ele vai ficar até o fim do atual mandato, né? Então ele fica até até junho de 2021, lembrando que em abril teremos eleições no Peru. Ele é apelidado de Dom Quixote pelas feições. Então, é isso que eu ia falar. Não sei se é se ele é um cara idealista, se ele é um cara, né, bastante puro em seu coração, mas é o que você falou, são as feições. Ele é alto, magrelo e tem um cavanhaque. E o partido que ele faz parte, que é o Partido Morado, né, o Partido Roxo, ele está no espectro político do centro republicano radical. Ou que isso signifique, né? E daí, né, para os nossos ouvintes... Eu acho que isso é peruano para PMDB. Eu acho tá mais fazendo uma analogia, né, porque os nossos ouvintes gostam bastante, é a versão do Novo peruana. O partido é bem recente, ele foi fundado em novembro de 2017, né? E duas curiosidades, né, sobre o presidente interino, né, que o nome completo é Francisco Rafael Sagasti Rochenhausler. A mãe dele é austríaca, né, nasceu em 22, à época ainda do Império... Não, logo depois, né, da dissolução do Império Austro-Húngaro, e ele é neto do Francisco Sagasti, Saldanha, no caso, que participou da Batalha de Tarapacá, ali no contexto da Guerra do Pacífico. E o Sagasti, né, basicamente falou que, olha, a bomba sobrou no meu colo, né, e vamos cuidar para que tenha as eleições e que tudo corra tranquilamente, né? Ele disse que vamos trabalhar da melhor maneira possível nos próximos meses, né, mas traduzindo o discurso dele, a bomba caiu no meu colo, vamos dar um jeito da coisa não ficar pior, né, e as eleições correrem bem. E ele que foi eleito para o Congresso por Lima, né, capital, ao contrário do Merino, né, que é congressista pelo departamento de Tumbes, né, que fica no limite noroeste do Peru, à fronteira com o Equador, né, e ele inclusive estava sendo bastante questionado, não só pela forma como se deu a presidência, mas também porque ele teve uma quantidade muito pequena de votos, né, na eleição legislativa, cerca de 5 mil no total, né, então um parlamentar que tem aí poucos milhares de votos acaba assumindo o cargo mais importante do país da forma como se deu. E apesar, né, dessa coisa que você falou, ele não tem aí um respaldo, né, popular, digamos assim, gigantesco, ele mesmo falou que o negócio é administrar para que tenha as eleições. Ele, essa semana, anunciou uma reforma no comando da polícia.
ele passou 15 generais da polícia para a reserva. Alguns dos ouvintes podem achar esse termo curioso, esse termo estranho. A polícia no Peru, embora ela seja oficialmente civil, ela é bastante militarizada por conta, especialmente do conflito com o Sendero Luminoso, né? Coisas que a gente explica no Fronteira sobre a história peruana. E apontou um novo comandante da polícia, o general César Augusto Cervantes. E aí não dá para, né? O Dom Quixote apontou o Cervantes para comandar a polícia. Né? Tem algo de estranho nisso. A gente está num turno do tempo. E ele também criou uma comissão que vai, por 60 dias, elaborar um relatório, uma recomendação para modernizar e fortalecer a polícia, para conectar a polícia com os cidadãos e que ela continue defendendo a democracia, os direitos fundamentais e que nos devolva a segurança e as garantias. Então, assim, mesmo, né, anunciando que seria esse governo aí transitório, ele foi lá e, não vou dizer que mexeu num vespeiro, eu não tenho como dizer se era um vespeiro ou não, mas é um assunto importante, né, porque é a Polícia Nacional, né, é uma polícia só para o país inteiro, né, que nem aqui no Brasil, cada estado tem a sua. Então, isso achei interessante que de uma semana para outra, né, as coisas mudam, o discurso virou outra prática. E você citou o Sendero Luminoso, mas o Sagasti ganhou projeção nacional, já que ele foi um dos sequestrados, né, pelo movimento revolucionário Tupac Amaru, na residência do embaixador japonês, né, já que ele era um consultor internacional, à época morava na Costa Rica, estava de visita ao país natal e acabou participando involuntariamente do sequestro, né, como um refém, e a partir daí passou a ser um rosto conhecido no cenário político peruano. E para quem quiser, tem um Nerdologia que eu comento sobre esse tema, esse episódio, um Nerdologia chamado Forças Especiais. Mas nem sabia disso, nem sabia que você ia falar isso. E que, assim, você, sendo da mesma geração que eu, né, foi um período que, assim, quase todo dia na televisão, né, tinha alguma coisa sobre o cerco da embaixada, o sequestro da embaixada, porque durou muito tempo, né, foi uma situação bastante tensa. Então, foi algo também marcante ali nos anos 90. Aí a gente cruza a fronteira ao norte, vamos até a Colômbia, já que no final de semana mais recente, dia 20 e 21, nós tivemos 13 mortes na Colômbia em 2 chacinas. Em uma delas, em Betânia, que fica em Antioquia, né, Antioquia, no noroeste do país. Antioquia, só para situar no mapa, é o departamento cuja capital é Medellín. E cujo nome vem da cidade síria, né, Antioquia, que é a cidade de onde vem a Santa Granada de Mão, né, no Monte Python. Ok, você não gostou da minha piada. Então, nessa cidade de Betânia, nós tivemos 8 agricultores que trabalhavam numa lavoura de café assassinados, e em Cauca, no oeste do país, 5 pessoas foram mortas numa chacina em um bar. No primeiro caso, foram 10 homens armados que realizaram a chacina numa fazenda, e além dos mortos, pelo menos outras 6 pessoas foram atingidas, que seria derivada de uma disputa interna a uma quadrilha paramilitar, o Clã do Golfo. Afinal, Cauca é o departamento que está ali no Pacífico, né? Fica ao sul, justamente do Vale del Cauca, cuja capital é Cali. E o outro massacre seria uma disputa, seria um ataque de uma dissidência das Farc, né?
E isso acabou levando a uma série de mais protestos, mais manifestações e mais críticas ao governo Ivan Duque, que enviou o ministro da Defesa, o Carlos Holmes Trujillo, para o departamento de Antioquia, onde ele realizou uma reunião com integrantes do governo local e integrantes da polícia e do exército. E daí também não foi uma chacina, mas também assassinaram no começo da semana, no dia 23 de novembro, um líder social, né, que chegou ao número de 259 casos só em 2020. No caso, era o Edgar Hernández, que era presidente da Junta de Acción Comunal no município de Puerto Caicedo, no departamento de Putumayo, que fica ao sudoeste da Colômbia. Da Colômbia, a gente cruza a fronteira para o Brasil, começando pela cúpula dos BRICS, que foi na semana passada, né, no dia 17, na qual a gente tem 4 pontos, né, para comentar sobre a cúpula dos BRICS e o Brasil. Né? O primeiro deles é o discurso do Bolsonaro. Foi um discurso bastante condizente com pautas históricas da diplomacia brasileira, defendendo reformas, né, no Conselho de Segurança da ONU, defendendo reformas da OMC. Porém, o discurso também teve alguns componentes, né, diferentes, devido não só à retórica, né, do Bolsonaro, ou seja, as mudanças não é só porque mudou o presidente, mas teve uma mudança, né, nesse discurso por conta da pandemia, que foram algumas críticas à OMS. E nesse sentido, entra o segundo ponto, que é, em um fórum, né, em que o Brasil consegue ter contato direto com a China, o governo brasileiro, melhor dizendo, né, em alguns momentos seguiu uma linha de de comprar as críticas do Donald Trump. Né? Então, acusou, por exemplo, a OMS de querer ter o monopólio do conhecimento, né? de que a OMS precisa ser reformada para ter independência política, né? Ou seja, fazendo uma referência, né, às críticas que os Estados Unidos fazem à influência chinesa dentro da OMS. Então, esse é o segundo ponto, ou seja, o Brasil teve 90% do tempo posturas parecidas com posturas históricas da diplomacia brasileira, como reforma do Conselho de Segurança da ONU. Ao mesmo tempo, teve ali um elemento de servir de representante dos Estados Unidos ali, fazendo um lembrete que a gente sempre faz quando repercute eventos desse tipo. Vocês podem ler ou assistir na íntegra, né, o pronunciamento do Jair Bolsonaro nas redes sociais do governo, no canal do YouTube do Itamaraty, enfim, onde vocês preferirem. O terceiro ponto é que isso talvez tenha sido refletido na declaração final do BRICS, que é o fato de que a declaração final do BRICS, ela menciona, né, as pautas brasileiras, porém, quando ela fala, né, de mudança no Conselho de Segurança da ONU, de reforma do Conselho de Segurança da ONU, fala num tom muito mais brando, deixa de falar explicitamente que
o BRICS apoia as legítimas aspirações de Brasil, Índia e África do Sul a assentos permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Fala apenas que o BRICS defende uma maior representatividade, né, da comunidade internacional nas instituições multilaterais. E por que eu disse que isso talvez seja um reflexo disso? Porque o que eu quero dizer é a China e, em menor grau, a Rússia podem ter olhado e falado: o governo brasileiro está aí comprando as brigas do Donald Trump, está querendo virar garoto de recados, então não vamos apoiar explicitamente, vamos só aqui fazer uma declaração bastante genérica. Lembrando que lá atrás, 75 anos atrás, quando foi criado o Conselho de Segurança da ONU, um dos aspectos discutidos, se o Brasil teria um assento permanente ou não, se o Brasil também faria parte ou não, foi que o Stalin virou e falou: olha, os Estados Unidos querem pôr o Brasil nesse negócio para o Brasil fazer o serviço sujo por eles. Então, se vocês vão colocar o Brasil, a gente também vai colocar aqui um país na nossa esfera de influência. E aí deixaram de lado. Agora, não seria justo nem apropriado cravar isso, porque embora possa fazer parte do raciocínio, é importante lembrar que a Índia foi subtraída dessa menção explícita. E as relações entre China e Índia, como a gente já mencionou bastante aqui no programa nesse ano, azedaram bastante. Então, é possível que a mudança na grafia do texto, deixando de lado um apoio explícito, possa ser também, ou em maior parte, ou até mesmo exclusivamente, por causa do entreveiro entre China e Índia. Tá? Lembrando que Brasil, Índia, Japão e Alemanha são parceiros no G4, que é o principal grupo de países que faz lobby por uma reforma e ampliação do Conselho de Segurança da ONU. É uma parceria que vem do início dos anos 2000. Então, também tem essa questão, jogar toda a responsabilidade no comportamento brasileiro não seria completamente apropriado por conta dessa questão da Índia, embora a gente vá falar mais de Brasil versus China aqui nesse programa. E aí o quarto ponto são, né, as outras questões relacionadas ao presidente brasileiro no BRICS, que foram duas, né, não ligadas diretamente ali à essência, né? E uma delas a gente vai complementar daqui a pouco, que é a questão que o Bolsonaro, né, em tom de ameaça, né, falou que o país sofre ataques injustificados, né, por conta da Amazônia e de preservação ambiental, e que nações que criticam o Brasil também importam a madeira brasileira ilegalmente. E ele disse que a Polícia Federal desenvolveu a utilização de um isótopo estável que permite localizar a origem da madeira apreendida e exportada, e revelaremos nos próximos dias os nomes dos países que importam essa madeira ilegal. Tá? Então ele foi lá e falou: olha, vamos aqui trucar e mostrar as coisas. E a outra coisa, que todo mundo deve ter visto nas redes sociais e tal, e que eu acho assim surreal a falta às vezes de senso crítico, que nem a história do Trump com as ameaças, que assim, o Bolsonaro, né, as redes sociais do Bolsonaro e de bolsonaristas, e ele mesmo, né, falou tal, ficaram encantados com as palavras do Putin, né, para ele, né, dizendo que ele demonstrou as qualidades masculinas perante a pandemia, né, como coragem, força de vontade, né, enfrentou os desafios com respeito aos interesses do seu país, né? E assim, ok, Bolsonaro ficou deslumbrado, né? Ficou se achando o pavão, né? E aí um monte de gente pró-governo compartilhou dizendo: olha lá, né, é o homão, né, qualidades masculinas e tal. Só que assim, gente, o Putin chegou e falou: olha, como é que tem que lidar com esse cara? Como é que é esse cara? Ah, esse cara é assim, assim, assado? Tá bom, então, já que para lidar com esse cara tem que falar assim, assim, assado, então eu vou falar assim, assim, assado. Ele, assim, ele apertou todos os botõezinhos
corretos para fazer o Bolsonaro sorrir de orelha a orelha com ele. Entendeu? Então é isso. Se fosse... se o Brasil tivesse um presidente que fosse... não sei, que fosse o FHC, né? O FHC voltou à presidência. Aí o Putin ia falar das qualidades intelectuais, que ele é um grande escritor e com toda essa bagagem intelectual ele lidou bem com a pandemia. Então é isso, sabe? Ele sabe afagar. Cara, ele sabe... ele é um cara que vai da inteligência, ele sabe apertar os botões para fazer uma pessoa cooperar, colaborar, entendeu? Ficar feliz da vida. É isso. Então... Do jeito bom e do ruim. Do jeito literal, às vezes até. E... Então achei esse deslumbre um pouco curioso. Aí, do BRICS, nós vamos para o G20, né, que foi no último final de semana. Seria sediado na Arábia Saudita, como a gente chegou a mencionar, mas foi por videoconferência também. E o Bolsonaro fez um discurso no G20, que vocês também podem assistir, né, na íntegra, assistir ou ler, né, na íntegra por aí. Não foi um discurso tão longo, né? E aí o que acontece? A gente pode, né, separar esse discurso em tópicos. Um tópico que eu digo, o presidente, ele mandou muito mal, ao meu ver, foi quando ele fala de questões raciais, porque ele repete aquela ladainha que a gente até mencionou antes, né, do Van Hagen, do IHGB, da união entre as três raças, que ficou muito proeminente ali com a proclamação da República, né? A gente já contou essa história 500 vezes, queriam fazer uma bandeira preta, branca e vermelha, simbolizando, né, os africanos, os europeus e os indígenas. Que era do Júlio Ribeiro. Teve a do Júlio Ribeiro, teve a do Rio Branco, teve várias propostas, só que aí falaram, não, deixa verde e amarelo mesmo e que a do Júlio Ribeiro acabou inspirou, né, a bandeira do estado de São Paulo. Não inspirou, é a mesma. É a mesma, É a mesma, tipo, copia e cola. E por isso que tem a silhueta do Brasil na bandeira, né? Então, assim, esse papo do século XIX, esse papo de uma historiografia ufanista, e principalmente, né, quando ele fala lá que não existe tensão racial no Brasil, né, o Brasil é um país, né, de simpatia e tudo mais. Sim, o Brasil tem uma cultura diversa, única, o Brasil é lar de diversos povos, seja os que chegaram aqui por migração, seja os que vieram para cá à força, é sempre bom lembrar isso, mas, para mim, a grande questão é quando ele coloca aqui os conflitos raciais, né, seriam importados para criar tensões dentro do Brasil, pois um povo dividido fica enfraquecido e é facilmente controlado e subjugado. Ou seja, o cara está basicamente repetindo uma ladainha também velha, e nesse caso perigosa, porque já rendeu muito autoritarismo, muita violência, de que, olha, quem denuncia o racismo é antipatriótico, é um agente estrangeiro, está repetindo um discurso estrangeiro, alguma coisa assim. Quando não, cara, o Brasil tem sérias questões de problemas raciais de origem da escravidão, que a escravidão foi o pilar da sociedade, que hoje é o Brasil, por 3 séculos, e a escravidão era racial. A escravidão não era por dívida, não era que nem no Império Romano, que tinha escravidão por dívida, a escravidão era racial. Então é claro que você vai ter um legado negativo, um legado sórdido a partir disso. E aí você dizer que, olha, apontar isso coisa importada para dividir o país, é aquele discurso de que se você sair do
aquela argumentação de que se você sair do discurso oficial, você é um subversivo, um traidor da pátria, né? É o mesmo discurso ali de uma galera de umas décadas atrás. E sendo assim que sempre fazem esse comparativo, né, da questão racial e do racismo entre Brasil e Estados Unidos, mas cabe lembrar que tanto em números absolutos quanto em números proporcionais, o Brasil recebeu mais escravos do que as 13 colônias e depois os Estados Unidos da América. Isso. Então é surreal, cara, é surreal. Aí teve uma outra coisa, entretanto, que o governo foi bem ao falar no G20, que foi colocar algumas bandeiras e que a gente já mencionou também essas bandeiras aqui. E mais importante, essas bandeiras não são exclusivas do governo atual, que é falar, olha, tem muitos países que vêm batendo no Brasil, vêm batendo nas questões ambientais brasileiras, que vêm batendo na agropecuária brasileira, por protecionismo, por não serem tão competitivos, por não conseguirem competir com o Brasil. E aí ele citou a França, que é muito protecionista no âmbito do acordo, e aí o acordo União Europeia-Mercosul vai ficar travado por causa disso. A gente já mencionou também, vários parlamentos regionais na União Europeia já recusaram ou fizeram críticas ao texto do acordo. Então, ele bater nisso no G20 é interessante. Por quê? Porque é ali que estão os países que fazem isso, né? Você bater nisso aqui, né, num podcast, para ouvintes que são 99% brasileiros, é uma coisa. Você falar isso perante os outros países, de que, olha, vocês falam isso, em parte porque vocês não conseguem competir, é verdade, é mais interessante. Só que é aquela coisa, não dá para elogiar, né? Porque foi lá e pisou no tomate, dizendo que ele estava citando números e não narrativas, né? E não frases demagógicas, dizendo que o Brasil preserva completamente o meio ambiente, são dados concretos, sendo que o Brasil, nos últimos 2 anos, bateu recordes em desmatamento e incêndios florestais. Bateu recordes em exploração madeireira, bateu recordes em abertura de garimpeiro. A gente viu o garimpeiro ilegal ser recebido pelo antiministro do Meio Ambiente. Então, uma coisa é falar que, olha, é uma competição internacional, é briga de cachorro grande. Outra coisa é falar, olha, competição internacional e eu sou aqui o cara mais legal da sala. Eu sou o cara que mais está fazendo coisa aqui na sala. Não, não é verdade. E aí, entrando só tangenciando algo que a gente já comentou aqui em tempos recentes, né, a gente comenta até bastante, de que a floresta ela vale muito mais em pé e de que a atual política ambiental do governo brasileiro, ela não apenas é destrutiva e predatória, mas ela também é burra. É contraproducente. É contraproducente. Essa semana, o governo brasileiro afrouxou as medidas de exportação do IP, a madeira, IP, contrariou um parecer técnico do IBAMA, pedindo que a madeira fosse incluída em um sistema de monitoramento. Então, isso quer dizer o quê, meu caro Matias? Que o IP, que é uma das madeiras mais valiosas que tem, vai ser comercializada sem nenhum controle específico, como se fosse uma madeira qualquer. E é uma madeira que está muito presente no Cerrado, que é um dos biomas mais ameaçados atualmente. É literalmente jogar dinheiro fora. Além de destruir, né, o patrimônio ambiental brasileiro de maneira predatória, você ainda faz isso jogando dinheiro fora. É surreal isso. É surreal. É literalmente assim, você ter, sei lá, você ter uma hamburgueria gourmet e vender a preço de McDonald's,
Sei lá, o exemplo não ficou bom, mas acho que os nossos ouvintes entenderam o que eu quis dizer. Né? Então, essa questão ambiental acabou também, né? Como eu disse, começou bem a apontar o conflito de interesses de quando a França faz comentários, de quando os países fazem comentários, e aí eles ficam nessa ilha da fantasia. Quando eu digo eles, eu digo ali o alto gabinete do governo e os seus aspones, nessa fantasia de que o Brasil é um celeiro indispensável para o mundo, quando a China está justamente querendo se distanciar da dependência brasileira, né, da agricultura brasileira. E está fazendo muito negócio com países da África Oriental. E isso, a gente também já mencionou aqui, a China investe muito na África, a China está começando a plantar soja na Tanzânia, a Rússia anunciou safra recorde de cereais. Então, e a Rússia, né, para vender para a China é fácil, porque você vende por trem, frete baratinho, né, carrega o trem de cereal, liga o motor e só para quando chegar. Não precisa nem girar o volante. E só falando de África, né, é uma coisa que a gente bate na tecla bastante aqui no podcast, mas o Daniel Hittner, ele quantificou isso, né? Bem lembrado. Bem lembrado, o nosso querido Daniel, que é nosso ouvinte, já participou inclusive participou inclusive do especial do Acordo do Mercosul, né? E claro, quando a gente fala aqui que o Daniel é nosso amigo, nosso ouvinte, isso não quer dizer que ele concorde 100% com o que a gente fala ou a gente 100% com o que ele fala, tá? Antes que alguém venha encher o saco, porque hoje em dia parece que tem problema por associação, né? Que se ele escrever que, sei lá, que o Marcelinho Carioca é o maior jogador de todos os tempos, a gente concordou com isso, né? Mas ele fez uma matéria, basicamente botando na ponta do lápis e desenhando, o termo que você usou, o preju e a cagada, a burrada do governo brasileiro em relação à sua política africana nos últimos anos. Tá? O nome da matéria é Brasil diminui presença e perde influência na África. Tá? O comércio brasileiro caiu pela metade em 10 anos, as exportações brasileiras caíram para todas as 10 maiores economias africanas, projetos de cooperação técnica foram cortados pela metade, Petrobras saiu da África. Então, assim, tudo isso que eu tô falando são só os highlights que ele colocou no próprio Twitter, tá? Não tô nem falando da matéria em si. Então, muito bem lembrado de divulgar aqui o texto. Ainda em relação ao G20, né, mas saindo do Brasil, o grupo, né, coletivamente anunciou que países mais pobres terão 6 meses de alívios de pagamentos de dívidas e de juros de dívidas, e que parte dos países do G20, os Estados Unidos não compareceu, o Brasil também não se pronunciou, mas parte dos países do G20 anunciou a criação aí de um fundo internacional para tornar as vacinas contra a Covid mais acessíveis. E aí vamos lembrar, né? Porque você fala assim, tornar vacinas mais acessíveis, as pessoas vão costumar ter 2 reações. Ou uma reação de ordem mais ética, que é falar, não, a vacina tem que ser para a humanidade toda. Legal. Ou então ter uma reação mais egoísta, de falar, pô, mas eu vou pagar pela vacina dos outros e tal. Só que é importante lembrar a terceira visão, que é a visão econômica, que é, se eu, país rico, financio as vacinas por aí, isso significa que vai ter mais turismo, vai poder chegar mais turista para o meu país, que os meus cidadãos vão poder viajar mais tranquilos, que vai ter menos chance de alguém infectado vir para o meu país, criar um surto local, e aí eu ter um problema com gastos com saúde, com gente que vem a falecer, com gente que vai para o hospital. Então, é muito mais barato para um país rico financiar a vacina, sei lá, 10 milhões de doses de vacinas pelo mundo inteiro, do que falar, não vou bancar isso aqui não, vou economizar, fazer uma economia porca, bem estilo campanha eleitoral, em que o candidato diz que vai levar água de casa, em vez de beber a água do palácio de governo,
economizar o dinheiro dos 10 milhões de vacinas, só que aí o que acontece? Aí o seu cidadão viaja, é infectado, aí tem um surto local, aí você tem um problema de falta de mão de obra, porque pessoas de tal país não vão poder vir, ou então você começa a receber menos turistas. Então, é muito mais barato e proveitoso no ponto de vista econômico você vacinar, bancar a vacinação de outras pessoas, do que simplesmente apostar, né, que não vai ter problemas depois para você. Então, também tem essa. Aí, vamos, né, para o último ponto, a última pauta brasileira, que foram, né, as últimas travessuras do 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, além de ser deputado federal, além de ser filho do presidente, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? E ele, ao comentar, né, questões do 5G, disse que o Brasil vai fazer parte da Clean Network, né, dos Estados Unidos, que o Brasil, então, vai ficar livre de espionagem chinesa e de entidades agressivas e inimigas da liberdade, a exemplo do Partido Comunista da China. Aí, a embaixada chinesa fez uma thread de 17 tweets, né, criticando, repudiando e colocando, inclusive, uma conclusão ali, né, de ameaça, né, falando que, olha, né, que se não mudarem a postura, né, essas personalidades não mudarem a postura e deixarem de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. E só lembrando que não é a primeira vez, né, que o Eduardo ataca a China. Da outra vez foi mais indiretamente, dessa vez foi nominalmente, né? Além de outros membros do governo, né? Como o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Aí, o Ernesto Araújo, nosso Ernestão, mandou uma carta para a representação chinesa que vazou, né, com muitas aspas, para a CNN Brasil, que é uma mídia que tem certas relações, né, com uma relação de proximidade, de cordialidade, digamos assim, com o governo brasileiro. E essa, né, carta do Itamaraty diz que a reação chinesa foi ofensiva e desrespeitosa porque ela foi pelas redes sociais e não usaram os canais diplomáticos, né, que estão abertos e devem ser utilizados. O que acontece aí é uma suspeita minha, uma especulação minha. Segundo a mesma correspondência, a China já havia entrado em contato com o Itamaraty por conta dessas postagens do Eduardo Bolsonaro. E aí, depois disso, que eles postaram nas redes sociais. Eu especulo que o Itamaraty pode ter feito, né, se fez de sonso ali, falou, não, ele é deputado, ele tem imunidade parlamentar, ele pode falar o que quiser e tudo mais. Ele não fala pelo governo, apesar do sobrenome. E isso não é do governo, né? E aí a China foi lá e jogou no ventilador, então. Porque né? Então, assim, falou que... E outra coisa, o Itamaraty disse que foi altamente inadequado que a missão diplomática chinesa se pronuncie sobre as relações Brasil com terceiros países, no caso dos Estados Unidos, assim como o Brasil não se pronuncia sobre as relações da China com terceiros países. Então, tem esse componente também. Hoje, né, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a China não deveria ter levado esse assunto para o Twitter, né, postado no Twitter, esse tipo de coisa. E assim, então a principal crítica do governo brasileiro é a forma com que o governo chinês se pronunciou, o governo chinês respondeu ao 03.
Já em relação ao conteúdo da nota, a gente não teve muitas declarações. Para quem quiser ler, tá lá no Twitter da @Embaixada China, um fio aí com 17 tweets, ou então uma página lá de Word. Tá? Para quem quiser ler na íntegra, fica à vontade para ler na íntegra. A questão do 5G a gente já falou aqui 500 vezes, por enquanto não tem novidade para isso. Em relação a isso, melhor dizendo. E depois o próprio Eduardo também postou trechos do documento do Itamaraty nas suas redes sociais com o logo dele próprio. Aí agora a gente sobe a ladeira, vamos para a Bolívia, onde o Ministério Público boliviano pediu a prisão de 2 ex-ministros de Jeanine Áñez, o Arturo Murilo e Fernando Lopes, por suspeita de superfaturamento na compra de materiais de repressão não letais do Brasil. O governo boliviano comprou materiais brasileiros e teria ocorrido ali um superfaturamento dessa compra, porque em vez de fazer a compra do equipamento diretamente dos Estados Unidos, preferiram usar um intermediário brasileiro que teria deixado as coisas $2 milhões mais caras. E, segundo a imprensa boliviana, o Arturo Murilo está no Panamá, para onde ele foi via Brasil, tá? No dia da emissão do pedido de prisão. Outro ex-ministro do governo dela, o ex-ministro do interior, o Javier Issa, estaria nos Estados Unidos, tá? No caso. E o Luiz Arce, o novo presidente boliviano, reformulou o alto comando das Forças Armadas do país, substituindo os que foram nomeados pela Jeanine Áñez e na cerimônia de apontar os novos comandantes, pediu, né, que eles devolvam às Forças Armadas sua institucionalidade, seu lugar na sociedade, respeitando os processos democráticos e que no passado elas foram usadas erroneamente. Nesse aspecto também foi detido o general da Força Aérea, o Alfredo Cuellar, que liderou a repressão em Sacaba, no departamento de Cochabamba, logo após o golpe, ano passado, no qual morreram, segundo estimativas, entre 10 a 12 camponeses. E outra medida também do Luiz Arce foi a restituição do Ministério das Culturas, né? A gente sempre brinca, né, do Estado plurinacional do Odebrechtquistão, mas que isso a gente se inspirou no Estado plurinacional da Bolívia, já que durante os primeiros mandatos do Evo Morales foi criado o Ministério das Culturas, entendendo que o país tem mais de uma cultura. Então, um dos atos da Jeanine Áñez foi converter ele a vice-ministério, sendo dependente do Ministério da Educação, assim, junto com a pasta dos esportes, por exemplo, e daí teve um ruído sobre quem seria a ministra, no caso a Segundina Flores, que é chefe executiva da Confederação Nacional de Mulheres Campesinas Indígenas da Bolívia, só que ela acabou negando que teria sido nomeada ministra, então ainda não temos um nome para essa pasta. Da Bolívia, a gente desce a ladeira, vamos para a Argentina, não ainda para falarmos, né, do falecimento de Dom Diego Armando Maradona, que fica para o final do programa, mas outras duas notícias. A primeira é que a Câmara Argentina aprovou na semana passada a criação de um imposto extraordinário de grandes fortunas para mitigar os efeitos da Covid-19. Foram 133 votos a favor, 115 contra, 2 abstenções, e vai atingir 9.200 indivíduos que tenham patrimônio superior a 2,5 milhões de dólares. Tá? Então, assim, pensando no
Brasil, você teria que ter aí pelo menos 14 milhões de reais para ser afetado por uma lei similar. E o próprio Maradona está incluído nisso, e inclusive foi um dos últimos atos políticos dele, já que acabou postando nas suas redes sociais o apoio ao Alberto Fernandes em relação a essa medida. Segundo o governo, a expectativa de arrecadação é de 3,8 bilhões de dólares, sendo que dessa grana, 20% para a compra de equipamentos e insumos de saúde, 20% para o socorro de pequenas e médias empresas, 15% para programas de integração socio-urbana em bairros populares, 20% para auxílios estudantis e 25% para programas de exploração e desenvolvimento de gás natural. E uma coisa que eu vi hoje que parece que o espólio do Maradona, né, o patrimônio do Maradona, passava da casa dos 2 bilhões de reais, né? Claro, né, hoje 2 bilhões de reais dá o quê? 5 libras. Mas... Imagina se fossem pesos argentinos. Pois é. Mas estamos caminhando para lá. E a outra notícia é que o Alberto Fernandes encaminhou ao Congresso o projeto de lei para legalizar o aborto de gestação, dependente apenas da vontade da mulher, até a 14ª semana de gestação. Tá? Lembrando que o projeto similar foi votado em 2018, quando foi barrado no Senado, tá? E agora a presidência encaminhou um projeto ao Congresso, que aí vai ser votado pela Câmara, depois vai ser votado pelo Senado. Tá? E a gente tinha feito um levantamento na ocasião que a disputa não era tanto ideológica partidária, mas sim uma disputa regional na Argentina, né? Que as províncias mais cosmopolitas, os seus representantes em maioria votaram pela aprovação do projeto, enquanto que as províncias mais ligadas à Igreja Católica votaram contra, né? E durante o anúncio, o Alberto Fernandes estava utilizando uma gravata verde, mostrando o lado dele nessa questão. Porque contextualizando, os lenços verdes são símbolo das manifestantes que pedem por uma lei dessas. Aí a gente cruza a ladeira, né, a gente sobe e desce, vamos até o Chile, se bem que dá para contornar a ladeira, né, lá pela pontinha sul. Mas é um frio? É um frio. Inclusive fica a sugestão pro pessoal da geologia, né, rebatizar os Andes de ladeira. Vamos até o Chile, onde o presidente Sebastián Piñera exonerou o general Mário Rosas, ex-comandante dos Carabineiros, né, Polícia Militar Nacional Chilena. Isso foi consequência, né, não apenas por conta das manifestações, de denúncias de violações de direitos humanos durante a repressão das manifestações, mas também como consequência de um incidente em um orfanato na cidade de Talcahuano, em que policiais atiraram e deixaram feridos 2 adolescentes, um de 16 e outro de 14 anos de idade. Tá? Eu não sei direito quais foram as circunstâncias, até porque pouca coisa foi divulgada, já que envolve menores de idade, né? Mas assim, teve 2 feridos no orfanato. Realmente foi meio esquisito ler isso. E, Felipe, até a partir da sua brincadeira, eu fui pesquisar aqui a etimologia dos Andes e ela é proveniente do Quechua, no qual ante significa oriente. Então é o que está ao oriente, né? E é bem comum nas cidades que estão próximas dos Andes, você não se refere tipo à zona leste, você se refere ao setor oriental. Então faz todo sentido. Por um segundo eu achei que você ia falar que a origem era do Quechua e significava ladeira. Não. Pampa, daí por outro lado, significa plano. Então faz todo sentido. Mas aí não é muito criativo, né?
Aí agora a gente pega um barquinho, vamos do Chile até a Guatemala, a gente sobe, né, até lá, vamos ali por contornando toda a América do Sul, já que no final de semana tacaram fogo no Congresso do país. Um monte de gente marcou a gente no Twitter, mandaram as imagens, né, porque as imagens são visualmente impactantes. O Congresso do país, uma coluna de fogo, assim. Inclusive, muitos peruanos fizeram memes assim, estão queimando o Congresso. Daí um rostinho feliz, só que é na Guatemala, rostinho triste. Tipo o Chico Buarque, assim. E o motivo dos protestos é que o parlamento, né, o Congresso guatemalteco havia aprovado na quarta-feira, na noite de quarta para quinta, 18 para 19, um orçamento nacional para 2021, reduzindo os fundos para saúde e educação. Aí, na segunda-feira, dia 23, né, acho que talvez, né, ouvindo a voz das ruas, o Congresso suspendeu o orçamento de 2021. Disseram num vídeo, o presidente do Congresso, Alan Rodrigues, que a Casa entrou num acordo para suspender o trâmite do envio do orçamento para garantir a estabilidade institucional do país. Porque a grande treta era que o governo estava criando pacotes de incentivo à indústria, mas tirando dinheiro da saúde e educação. Isso, em valores, é um dos maiores orçamentos da história guatemalteca, porém com menos gastos, com menos investimentos em saúde e educação. Então tivemos aí esse incêndio, muita gente também pedindo a renúncia, né, do presidente Alejandro Giammattei. E do vice também, que inclusive estão trocando rusgas públicas. Porque o vice teria concordado em renunciar, né? O vice mas disse falou, olha, que vamos renunciar. Tal. Que só faria isso se o presidente também o fizesse, né? Justamente para o Congresso daí decidir quem seria a nova liderança. Da Guatemala, a gente continua ali no território maia, só que a gente vai para o México, já que, numa notícia aí surpreendente, o governo dos Estados Unidos retirou as acusações contra o general Salvador Cienfuegos, né, o ex-ministro da Defesa, foi preso no aeroporto de Los Angeles e estava, né, sob acusação de receber propinas e ter colaborado ali com um cartel que contrabandeou toneladas de cocaína, de heroína, de metanfetamina, de sei lá quanta usina. E retiraram as queixas. Né? Tem duas especulações. A primeira ele abriu o bico e entregou gente graúda, ou teria sido ali um sinal de boa vontade em relação ao governo mexicano, devido ao apoio do governo mexicano ao governo Donald Trump e a questão eleitoral, né, do Donald Trump. Tanto que a decisão do Departamento de Justiça foi que considerações de política externa sensíveis e importantes sobrepesam o interesse do governo em continuar com o processo do acusado. Então, meio que falando, olha, por questões de política externa. Então, assim, ou ele entregou alguém, ou ele entregou alguém ali de algum cartel, ou algum ex-presidente mexicano, sei lá, algum peixe mais graúdo, embora ele já fosse um peixão graúdo, né? Ou foi por alguma broderagem entre Estados Unidos e México. Bem, e ainda em relação à Guerra às Drogas, né, no dia seguinte, 19 de novembro, o Senado da República aprovou, né, a nova lei federal para a regularização da cannabis, né, tendo 82 votos a favor, 18 contra e 7 abstenções, né? E, para fechar o México, também as autoridades prenderam o capitão José Martínez Crespo pela presunta implicação dele
no caso do desaparecimento dos 43 estudantes normalistas de Ayotzinapa em 2014, que a gente tem repercutido desde as primeiras edições do Xadrez Verbal. Lembrando que presunta é presumida, que você estava lendo em castelhano, não é esposa do presunto. Senão seria a Ramona. E para a gente fechar, no Caribe, né, a gente está com um problema, um imbróglio judicial entre Venezuela e Trinidad e Tobago, porque imigrantes venezuelanos foram detidos em Trinidad e Tobago e deportados para a Venezuela. Porém, dentre essas pessoas deportadas, estavam 16 menores de idade que foram deportados sem os seus pais. E alguns dos familiares desses menores de idade estão ou ficaram em Trinidad e Tobago. Então agora você tem um limbo, digamos assim, de ida e volta, para ver como é que fica a questão de reunião dessas crianças com seus responsáveis, de quem seria a responsabilidade pela deportação. O ministro da Segurança de Trinidad, o Stuart Young, disse que desconhecia a situação dos menores deportados e pôs em dúvida, inclusive, as próprias denúncias, né, dizendo que é possível que ele basicamente acusou, né, os adultos de usarem as crianças como instrumento de barganha, de chantagem, para poderem entrar em Trinidad e Tobago. Lembrando que temos fronteiras sobre as duas ilhas, né? E Trinidad e Tobago, inclusive, já disputou uma Copa do Mundo, né, em 2006, e no qual a gente revela, né, que o Alfonso Ribeiro, o Carlton do Maluco no Pedaço, é de origem trinidense, e pelo próprio sobrenome dele você vê que tem aí uma origem hispânica também, já que é muito próximo da Venezuela e existe um intercâmbio muito grande entre os dois países.